Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje faremos um review do livro Pregação, Comunicando a Fé na Era do Ceticismo. Esse é meu livro de pregação favorito e você vai entender por quê. E ele vai te trazer ensinamentos muito interessantes, não focado em erros, mas em como preparar uma boa pregação, inclusive no século em que estamos vivendo. Então, se você curte e você é chamado para pregar tanto formalmente quanto informalmente, esse livro ele vai te dar estratégias práticas para você conseguir comunicar bem nessa era que nós estamos vivendo, no qual as pessoas elas não querem crer em nada, elas estão totalmente influenciadas pelo secularismo e pelo ceticismo como um todo. Então, essa é a capa do livro. O autor é um autor famoso chamado Timothy Keller. É um autor best-seller do New York Times. Então, ele vai falar sobre comunicar a fé na era do ceticismo. O ceticismo está associado àquele tipo de pessoa que não crê ou é difícil de crer naquilo que está ouvindo. Precisa de provas mais contundentes e tende a desconfiar daquilo que as pessoas estão falando. Inclusive, você pode ser um cristão e pode ser cético. Eu, por exemplo, sou um cristão que não acredita em qualquer coisa. Eu acredito apenas naquilo que se mostrou ser provado ao longo do tempo, naquilo que se mostrou ser real. O cristianismo, através da apologética, se mostrou para mim ser a principal fé que faz sentido para nós crermos. E nós vivemos em uma era onde as pessoas estão céticas. O secularismo influenciou as igrejas nos Estados Unidos. As pessoas elas estão frias, sem conexão com Deus. Então, essa ideia de tentar trazer uma pregação que consiga convencer essas pessoas é algo muito inovador. Então, esse livro ele tem 288 páginas, não é muito grande, muito bem avaliado, e é um livro sobre pregação que é muito legal mesmo, interessante. Vamos ver o que esse livro trata. O que é uma boa pregação? Os três níveis do ministério da palavra, na introdução. Servindo a palavra é a primeira parte, vai falar sobre pregando a palavra, pregando o evangelho sempre, pregando Cristo em toda a escritura. E a segunda parte fala mais da parte cultural. É muito importante ser fiel à palavra, ser fiel, pregar o evangelho, pregar Cristo, mas como adaptar essa mensagem para alcançar o coração das pessoas na época que estamos vivendo. Então ele tem uma segunda parte só sobre isso, pregando Cristo à cultura, a pregação e a mente moderna, tardia, pregando Cristo ao coração, que é como você atingir o coração da pessoa, e terceira parte, em demonstração do Espírito e de poder, a pregação e o Espírito, que é como você preparar também uma pregação poderosa, segundo a Bíblia. E depois você tem um apêndice ainda, que seria redigindo uma mensagem expositiva, que ele vai ensinar passo a passo de como você pregar e preparar uma mensagem. Então é um livro que eu considero um livro teórico, mas também um livro muito prático. E ele vai ensinar o passo a passo para você pregar melhor e alcançar o coração das pessoas. Então aqui tem um resumo do que o livro trata. Ele vai falar dos tipos de pregação. Quais são os tipos de pregação? Pregação temática, expositiva. Se você não sabe a respeito disso, existem vários tipos de pregação. Então ele vai falar dos tipos de pregação. Ele fala de um erro muito comum que é pregar um trecho sobre Jesus, mas que não seja sobre o Evangelho. Outro erro que é pregar a Cristo sem pregar o texto. Então cita o texto, fala de Cristo, mas não prega o que o texto está falando em si. E fala sobre como Jesus e o Evangelho e toda a Bíblia aponta para Jesus, sendo que Jesus pode ser pregado na Bíblia toda. E isso também relacionado ao pós-modernismo, que é a época que estamos vivendo atualmente. Então, para quem não sabe, vivemos uma época moderna, que foi a época de avanço científico, aonde existiam verdades objetivas e que existia a rejeição a qualquer forma de relativização ou de filosofia, inclusive com muitas críticas a algumas ideias. E nós vivemos agora a época do pós-modernismo, que seria a época da relativização, a época onde não, tecnicamente para eles não existem verdades absolutas, cada um tem a sua verdade,
E isso torna um quadro desafiador. As pessoas se tornaram muito mornas, muito relativistas, e pregar o evangelho só puramente, de maneira direta, talvez você não consiga capturar a atenção da pessoa. Então esse livro ele vai te dar estratégia de como você abordar, como você conseguir a atenção da pessoa na hora que for pregar, tanto na igreja quanto na rua. Então é muito importante esse livro, principalmente para entender a época em que estamos vivendo e como a mensagem de Cristo, mesmo sendo pregada em sua essência, pode ser adaptada em forma para atingir as pessoas que estão querendo saber mais de Cristo ou que estão distantes do Evangelho. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se inscreve no canal do YouTube e dá um gostei se você gostou deste vídeo. Até os próximos vídeos. Até logo!